Bom dia, galera! Agora são umas 7h15 da manhã e enquanto eu faço meu café da manhã, vou te contar algumas coisas que provavelmente você não sabe sobre mim. Nossa, eu sou friorenta! Essa é a primeira delas. Tô toda arrepiada. Eu não acordei assim, tá? Eu fiz uma maquiagem porque achei que eu tava muito feia e que depois eu ia me arrepender de postar um vídeo tão amassada. Vamos lá! Outra coisa que você não sabe é que eu como bastante legume. Talvez você saiba, mas a gente tem que comprar assim pra deixar congelado, porque o Rafa não tem tempo de preparar um carboidrato, uma proteína e uma porção de legume pra mim. Então a gente resolveu facilitar a nossa própria vida. Hoje eu tô a fim de ter um café da manhã premium, então eu vou fazer pães de queijo. Vou colocando pão de queijo na air fryer. Pré-aqueça por 5 minutos. Retire o produto do freezer somente na hora de assar. Ok. Todo dia, quando eu acordo, eu assisto o Jornal Nacional da noite anterior. Então eu uso o Globoplay. E eu prefiro ver o jornal noturno, ao invés, tipo, do que passa de manhã. Porque eu acho que o que passa de manhã enrola um pouco. Tipo, ficar falando de trânsito que eu não preciso saber. Às vezes eu sinto que eles têm que encher linguiça. E aí eu prefiro o Jornal da Noite, que tem 40 minutos. E é mais objetivo. Nossa, é um gengibre. E aqui em casa eu ouço muito MPB. Pra ficar meio que um som ambiente, assim, eu acho que é a música que eu mais gosto. Mas no carro eu ouço muito rap nacional. Hoje em dia, Veig, Kai Black, BK. Eu já ouvi muito Criolo. Criolo foi meu artista favorito por muito tempo. Um dia eu acho que é Baco. E minha artista mulher favorita, Lineker. Eu tenho uma intimidade muito grande com frango assado, porque meus pais não viajam de avião. Então, na minha infância, eu conheci, assim, todos os resorts do interior de São Paulo possíveis e imagináveis. E o litoral também. Então, eu parei em muitos frangos assados na minha vida. E eu cheguei a criar, tipo, amigos até hoje nesses resorts. Acontecia da gente, as famílias combinarem pra viajarem no mesmo feriado. Teve um que eu fui 13 vezes, teve um que eu fui 11 vezes, era um hiperfoco. E, tipo, só hoje, adulta, eu entendo o quanto que meus pais fizeram isso por mim. Porque, tipo, eu tava tendo o melhor momento da minha vida ali. Só que pros meus pais era só mais um feriado, tipo... Enfim, nossa, mas eu me diverti demais, assim. Isso aconteceu dos uns 11 anos até uns 15 ou 16, assim. E eu nunca senti falta de andar de avião, porque você não sente falta daquilo que você nunca teve acesso, né? A primeira vez que eu andei de avião, eu tinha acho que 17 anos. Foi porque eu namorei uma pessoa de Santa Catarina. A família dele morava numa cidade lá. E ele tava fazendo faculdade aqui em São Paulo. Ele tinha 17? Não, acho que eu tinha 18. Né? Porque acho que se eu fosse menor de idade, mesmo com 17, eu ia ter que andar com aquela plaquinha de autorização. Ai, gente, imagina que humilhante. Humilhante quando você tá indo viajar com seu namorado, que é maior de idade. Tô parecendo o Prior do Big Brother. Desculpa aí, quem vende pastel. Ai, ai. Enfim, foi minha primeira viagem de avião. Foi tipo 50 minutos até o aeroporto de Joinville, aqui de São Paulo. E tipo, eu amei de cara. Eu nunca tive medo. Sempre tive muita racionalidade, assim, que avião era seguro e tal. E eu nunca viajei de avião com os meus pais. Porque minha mãe tem medo, tá? Só pra ninguém achar que, tipo, era um problema financeiro e hoje em dia eu não pagaria uma passagem pra eles. Porra, eu faria tudo por eles. É que ela não quer mesmo. Eu tenho 1,70 de altura e eu calço 38, o que é muito triste, porque assim, eu tenho duas amigas que calçam 38 que eu fiz amizade, tipo assim, de 2 anos pra cá. E nenhuma outra amiga minha calça o mesmo que eu. E nem minha mãe, nossa. Se eu pudesse escolher uma pessoa pra calçar o mesmo que eu, ia ser minha mãe. Gostoso demais poder dividir sapato. Nossa, como eu sou feliz com matcha. Eu vou fazer meu ovo e aí eu já volto, porque senão
eu vou ficar de costas, porque eu não tenho como prender o celular aqui. Eu até tenho, mas eu tô com um pouco de preguiça. Faz uns 4 anos que eu como pão com ovo todos os dias. Melhor refeição. O único momento que eu achei ruim ser filha única foi na hora de passar no vestibular. Eu pressionei muito minha mãe pra falar o que ela gostaria que eu fizesse de faculdade. Eu queria dar orgulho pra ela, e aí ela falou medicina, né? Sei lá, eu assisti House, entrei um pouco na brisa, só que eu nunca fui estudiosa, assim. Eu acho que eu sou inteligente em alguns aspectos, mas, mano, sentar pra estudar horrores, assim, era difícil pra mim. Então eu imaginava que ia ser muito difícil eu passar em medicina, tipo, eu precisava de muita querência, e nem era uma vontade que vinha de mim. Só que assim, a minha mãe nunca fez pressão, falou que era pra eu fazer, achou ruim que eu fizesse psicologia, até porque ela é psicóloga. Então, assim que eu desisti da medicina e, enfim, fui me dedicar à psicologia, foi tudo ótimo. Mas a questão de ser filha única é que eu queria muito dar orgulho pros meus pais e passar numa faculdade pública, sabe? E eu não tive essa capacidade, não consegui. E eles me colocaram numa escola muito boa. Eu sinto que eles me deram todos os acessos para que eu conseguisse, eu não consegui. E eu fiquei tipo, caraca, eles não vão ter nenhum filho que estudou numa escola pública. Porque, né, era eu ou eu. Acho que foi essa vez que eu mais senti. E acho que o que a gente sente no geral é que não tem outra pessoa para dividir os cuidados, né, dos seus pais. Nem as alegrias, nem as expectativas, nem as frustrações. Mas assim, eu amo que eu tenho ele só pra mim. Coisa que você não sabe sobre mim é que eu tenho muita vergonha de, tipo, da carteirada de influenciadora. Eu tava falando isso com a Lela Brandão. Que ela falou, você não quer pedir alguma coisinha da marca e tal? E aí eu falei, tipo, mano, quero muito, sempre. Que ela já tinha me falado que eu podia mandar mensagem quando eu quisesse alguma peça. Só que, tipo, eu não tenho coragem, porque eu me sinto folgada. E assim, ela falou mais má, pra mim é melhor que você poste um story do que você compre alguma coisa. Tipo, financeiramente pra ela vale mais a pena. Aí eu... É verdade, eu preciso ter mais segurança, assim. Eu sou muito segura pra algumas coisas e muito insegura pra outras. Tipo, eu tenho um pezinho de síndrome de impostora, assim. Muitas mulheres têm, né? Eu nunca tive um apelido que não fosse Má. As minhas amigas do cursinho me chamavam de Marci por um tempo, mas a maioria já parou. A gente ainda é amiga, tá? E eu sempre achei Marcelo um nome muito forte. E era a intenção dos meus pais mesmo. Mas às vezes eu queria ser um pouco mais delicada. E pior é que isso nem dá match com a minha personalidade, mas não sei. Então quando usam diminutivos comigo, tipo, me chamam de Marcelinha, Mazoca, que é só quem trabalha comigo, eu fico muito feliz. Tipo, parece que as pessoas estão sendo muito carinhosas comigo, sabe? E eu não gosto quando me chamam de Chela. Quem é essa? Não sou eu. E aí, quando eu era pequena, eu queria trocar meu nome pra Yasmin, que eu acho bem antônimo de Marcela, sabe? Eu acho o nome bem delicado. Louca, né? Eu achava que era tipo... vamos ali no poupa-tempo. Ui, que delícia. Que pão de queijo bom. Queria agradecer o Frango Assado. A gente tem uma parceria muito legal, eu já trabalhei com eles algumas vezes. E eles patrocinaram esse episódio aqui no YouTube. Eu fiquei impressionada, de verdade, a primeira vez que eu almocei lá. Cara, a comida é muito boa, tudo que eles fazem é, tipo, em extrema qualidade. Eu admiro muito lugares que têm mais de uma unidade, mantêm uma consistência de qualidade em todas. Acho isso fantástico. E esse pão de queijo tá muito bom. Eu me tornei uma leitora mais assídua, que eu quero dizer, no final do ano passado para esse. Eu já li 8 livros esse ano, só que eu acho que na minha vida, assim, vamos pôr assim, pós-infância, vai. Desde que eu fiz uns 13 anos, eu li 60 livros. Que dá em média 4 livros por ano, que é, assim, dá pra ler mais, né? É melhor que 0, mas via de regra, 4 livros por ano.
de deixar num lugar de tipo assim, eu vou ler porque alguém falou muito bem, porque é um assunto que me interessa muito. E não aquela coisa de tipo, ler diariamente, ler um livro e já acabar outro. E é muito doido como às vezes a gente passa a ter obsessões que a gente nem imaginava, né? Eu não achei que um dia eu leria com tanto afinco desse jeito. E outra obsessão que eu tive muito forte, era pandemia, eu acho que eu tinha uns 20 e pouquinhos anos, foi de pedras, tipo cristais. Eu tenho 54. E hoje elas ficam guardadas embaixo da minha cama na casa dos meus pais. Só que antes, assim, eu sabia pra que servem todas. Eu ainda lembro algumas. Eu tenho num caderno, assim, escrito o que cada pedra faz. Eu sabia energizá-las, limpá-las, fazer o cacete A4. Eu andava com uma turmalina negra no meu carro e outra na minha mochila. É engraçado como parece que essas coisas são extremamente definitivas em nós. E aí, quando você se vê uma hora, você nem se interessa mais. Ainda bem que minhas tatuagens eu amo. É isso. Espero que você tenha descoberto mais uma ou duas coisas sobre mim. E eu espero te encontrar por aí.